Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo. Nós vamos ter uma aula hoje sobre análise de variância. Olha só pessoal, ah, vamos iniciar aqui pensando um pouco sobre teste para a diferença de múltiplas médias. Tá? Então nós vimos em uma aula anterior o teste de hipóteses, né, para diferença de médias. Né? Então nós consideramos somente duas populações. E testamos sob a hipótese nula de que a diferença das médias dessas duas populações é igual a um certo delta, que em geral a gente assume como sendo igual a zero. Ou seja, no teste para a diferença de médias, nós assumimos como hipótese nula a hipótese, né, de que a média populacional das duas populações essas médias são iguais, certo? Ou seja, sua diferença é zero. Tá? Essa é a hipótese nula, né, do teste para a diferença de médias para o caso de duas populações. Né? E o que é a análise de variância? Ela pode ser entendida como uma extensão do teste para a diferença de médias no caso em que se deseja testar três ou mais populações simultaneamente. Tá? Então a gente pode entender a análise de variância como uma extensão, né, do teste para a diferença de médias para duas populações. Tá? No caso, quando a gente quer testar para três ou mais populações simultaneamente. Tá bom? Então olha só, o que são os tratamentos? Né? Então a análise de variância ela usa uma terminologia um pouco diferente. Né? Ela tem uma terminologia própria. Tá? Que é a terminologia normalmente usada em design de experimentos. Então, em análise de variância, cada população diferente que a gente quer testar, na verdade, é chamada de tratamento, certo? Então, a gente não se refere ao termo população, né, a gente se refere ao termo tratamento. Tá? Isso vem de razões históricas, já que a análise de variância ela se originou na, no, na, na área de agricultura. Né? Então, em experimentos, né, realizados na área de agricultura, e aí esse termo tratamento vem justamente da ideia de tratamento dado ao solo. Né? Então, quando se desejava, por exemplo, testar se diferentes tratamentos aplicados ao solo, se, por exemplo, se eles resultavam em uma produção, uma produtividade média, né, maior, ou se não havia diferença, né, nessa produtividade, por exemplo. Tá? Então, olha só, considere que há um certo número aqui A de tratamentos, certo? A serem testados. A gente vai usar a letra A representando o número de tratamentos testados, certo? E seja y índice I uma observação de uma variável resposta, né, correspondente ao tratamento I, certo? Então, a gente vai definir um modelo, né, um modelo linear, certo? Que relaciona a variável resposta yi, que é uma variável aleatória que você tem interesse em observar, né, numa população, ou seja, no tratamento, né, relacionado a um certo tratamento, tá? Então, yi é a variável resposta associada ao tratamento índice I. Né? E a gente vai modelar essa variável resposta por meio de um modelo linear. Ou seja, eu vou assumir que essa variável yi, resposta, né, ela é dada por uma certa média mi, que eu não observo, né, a gente vai dizer que é uma média geral, um valor médio geral, mais um valor tal associado ao tratamento i, certo? Mais um termo epsilon que é associado a erros aleatórios, digamos. Né? Então, mi é a média comum, né, entre os tratamentos, digamos. Né? Vocês veem que o mi aqui não tem índice, né? Então ela seria uma constante aqui, um parâmetro comum a todos os tratamentos. Certo? Tau i é o efeito, nós chamamos de efeito do tratamento i. Tá? E epsilon é uma variável aleatória, né, que nós chamamos de erro aleatório, tá? Que segue uma distribuição normal, né, com a média aqui 0 e uma variância sigma 2. Tá bom? Então, a análise de variância ela parte desse modelo linear da ideia de que cada tratamento, né, cada tratamento I, eu tenho uma variável resposta aqui
associado ao tratamento I, certo? E existem efeitos associados àquele tratamento I, né? Existe um certo efeito, tá? Então, olha só, pessoal, quais são as hipóteses da análise de variância, né? Então, a hipótese nula é de que não há diferença entre os tratamentos, certo? Então, a mesma ideia lá do teste para diferença de médias, né? Só que nesse caso aqui os efeitos, né, relacionados aos tratamentos. Então, a hipótese nula é de que não há diferença entre os tratamentos, ou seja, a H0 aqui é de que os efeitos tal 1, tal 2, até tal A, né, ou seja, os efeitos associados a cada um dos tratamentos até o tratamento A, certo? Esses efeitos seriam todos zero, todos iguais a zero, certo? Então, ou seja, não há diferença entre os tratamentos, certo? Essa é a hipótese nula da análise de variância. Então, se eu estiver testando 3 ou 4 tratamentos diferentes, né, a hipótese nula é de que esses tratamentos não têm diferença entre si, certo? Os efeitos são zero, tá bom? E a hipótese alternativa é de que para algum tratamento I, né, o efeito é diferente de zero, certo? Então, essa é a hipótese alternativa, tá? Professor, então quer dizer que na análise de variância, se eu rejeitar a hipótese nula, o que eu passo a acreditar é que existe algum dos tratamentos que tem um efeito. É exatamente isso, né? Então, a hipótese alternativa é de que, olha, um dos tratamentos que eu testei tem um efeito mesmo, certo? Os tratamentos não são todos iguais, existe uma diferença entre eles, tá? Essa é a hipótese alternativa, tá bom? A gente também pode, alternativamente, né, estabelecer essas hipóteses da seguinte maneira. A hipótese nula como sendo a média μ1, né, do tratamento 1 associada ao tratamento 1 igual a média μ2 associada a tratamento 2 até a média μA associada ao tratamento A, né, onde a média μ índice I, tratamento I, é definida como a média geral, aqui na média comum entre todos os tratamentos, μ, mais o efeito tal I, certo? Então, essa forma aqui ela é mais natural, digamos, quando a gente pensa em termos do teste para a diferença de médias, né? Porque se eu tiver somente 2 tratamentos, é como se eu estivesse fazendo um teste para a diferença de médias, onde eu assumo que a diferença é zero, né? Ou seja, que as médias são iguais, tá bom? E a hipótese alternativa, né, caso eu rejeite a hipótese nula, é de que para alguma dupla de tratamentos aqui, índice tratamentos I e J, né, as médias deles são diferentes, certo? A gente vai ver mais à frente que a análise de variância não permite a gente identificar quais são os tratamentos que têm efeito, certo? Para isso a gente precisa recorrer a outros testes, certo? Então, olha só, pessoal. Imagine que eu tenho aqui um conjunto de dados observados, né? Então, tem uma tabela aqui em que eu tenho tratamentos, né? Cada tratamento corresponde aqui a uma linha, certo? Então, para o tratamento 1, por exemplo, eu tenho uma amostra aqui de tamanho N, certo? De observações, de uma certa variável resposta que eu estou interessado, tá? Então, eu vou me referir a essas observações como sendo Y11, né, observação 1 associada ao tratamento 1, né, Y2, observação 2 associada ao tratamento 1, até Y1N, como sendo a observação N associada ao tratamento 1, certo? Então, cada linha, né, associada a cada tratamento, eu tenho uma amostra de tamanho N de observações da minha variável resposta, certo? Eu vou chamar aqui de Y a soma aqui de todos esses valores, né, a soma das minhas observações, e Y barra 1 a média, certo? Tá? Y barra 1 é a média amostral associada ao tratamento 1, certo? Então, pega essas observações aqui e tirar a média amostral, certo? Então, eu vou fazer, eu tenho isso para usar tratamentos, né? Então, tenho uma amostra de tamanho N, do tratamento 2, né? Tem uma soma aqui, tem uma média amostral, até a amostra de tamanho N aqui do tratamento A, certo? E aí eu vou chamar aqui de média geral como sendo a média das médias, certo? O Y barra, que corresponde a tirar a média de todas as observações, né? Ou então eu tirar a média aqui só das médias, certo? Então tem a média geral Y barra, tá? Ela não tem nenhum índice aqui, certo? Então as observações, né, a minha amostra, né, no caso da análise de variância, né, na verdade eu tenho uma amostra para cada tratamento, certo?
Então, qual é a ideia básica aqui da ANOVA, né? Que é como também é chamada análise de variância, né? A ideia da análise de variância é comparar a magnitude da variabilidade dentro das amostras dos tratamentos, certo? Com a variabilidade entre os tratamentos. Tá? Então, a gente vai fazer uma comparação da magnitude dessas duas variabilidades. Certo? Então, olha só, caso a variabilidade entre os tratamentos seja grande relativamente à variabilidade dentro de cada tratamento, isso pode ser uma evidência de que há algum tratamento com efeito diferente de zero. Certo? Então, a ideia é o quê? Cada tratamento, né, eu tenho uma amostra associada, certo? Que vai ter uma variabilidade aí nessa amostra, né? Então, eu vou computar ali um desvio padrão amostral, tá? Da amostra, né? Então, eu vou ter o tratamento 1, eu tenho a amostra associada ao tratamento 1 e tenho o desvio padrão amostral associado a esse tratamento 1. Da mesma forma, o tratamento 2, eu tenho um desvio padrão associado à amostra dele. Tratamento 3, tem um desvio padrão associado, certo? Acontece o quê? Que essa variabilidade dentro de cada amostra, né, tem uma certa magnitude, tá? E aí, entre os tratamentos, né, então se eu pegar, por exemplo, a média amostral do tratamento 1, a média amostral do tratamento 2, a média amostral do tratamento 3, essas médias amostrais aí, elas vão ter uma certa variabilidade também, né? Elas não vão ser iguais, tá? Acontece o quê? Que se a magnitude dessa variabilidade entre as médias dos tratamentos for muito grande relativamente à magnitude da variabilidade dentro das amostras, isso pode ser uma evidência de que os tratamentos não são iguais, certo? Ou seja, que eles não têm efeito zero, certo? Que existe pelo menos um tratamento que tem efeito diferente de zero, tá? Ou também, alternativamente, de que existem pelo menos dois tratamentos cujas médias são diferentes, tá bom? Então essa é a ideia. Né? Por isso que se chama análise de variância. A gente vai analisar a variância intra e intertratamento. Então, para a gente poder fazer essa comparação, né, de variabilidade, né, intra e intertratamentos, a gente faz uma decomposição da soma dos quadrados totais, certo? Então, a gente vai definir aqui como a soma dos quadrados totais como sendo, né, a soma dos desvios, né, quadráticos, tá? Então eu vou pegar cada observação, né, y, índice j, lembrando que o índice i é o tratamento e o j é a observação j, né, da amostra do tratamento i, certo? Então olha só, eu vou pegar cada observação, né, que eu tive no total, né, das minhas amostras, cada uma delas, né, então eu vou somar aqui j igual a 1 até n e do i igual a 1 até a, né, que é o número de tratamentos. Então vou somar todos esses desvios em relação ao que é a média geral, né, y barra, tá? E vou elevar isso aqui ao quadrado. Então eu tenho aqui uma soma dos desvios quadrados. Nós chamamos de soma dos quadrados totais, certo? Então é possível a gente fazer uma manipulaçãozinha algébrica aqui e a gente consegue extrair, né, decompor essa soma aqui de quadrados totais em duas somas de quadrados, certo? Essa primeira soma, né, essa n, multiplicada aqui pela soma de i igual a 1 até a, né, de y barra i, lembrando que y barra i é a média amostral do tratamento i, né, menos y barra, que é a média geral, né, ao quadrado. Então, mais a soma aqui que vai de i igual a 1 até o número de tratamentos, de j igual a 1 até o tamanho da amostra, de y e j, menos y barra j, onde y barra j é a média amostral do tratamento J, certo? Então, olha só, pessoal, vejam o que é que a gente fez aqui. A gente conseguiu decompor essa soma de quadrados, né, soma dos quadrados dos desvios aqui, né, soma dos desvios quadráticos, digamos. A gente conseguiu decompor num termo aqui que corresponde só aos desvios das médias amostrais dos tratamentos em relação à média global, né? Então, isso aqui é uma medida da variabilidade intertratamento, certo? E a gente conseguiu separar aqui, ó, a variabilidade, né, que são a soma dos desvios quadráticos aqui, que corresponde à variabilidade só intratratamento, ou seja, dentro do tratamento, certo? Porque a gente está simplesmente pegando aqui as observações e subtraindo da média, a média amostral do tratamento,
tá? Então a gente tem que essa soma de quadrados totais, ela foi decomposta aqui em uma soma de quadrados relacionados somente aos tratamentos e uma soma de quadrados, que a gente chama de soma de quadrados dos erros, né, associada somente à variabilidade, né, correspondente aqui à variabilidade dentro de cada tratamento, tá bom? A variabilidade da amostra de cada tratamento. Perfeito? Olha só, pessoal, uma coisa também importante aqui que a gente vai usar, né, mais à frente, quantos graus de liberdade cada uma dessas somas tem. Tá? Então, a soma dos quadrados totais, ela tem A vezes N menos 1 grau de liberdade. Né? Na soma dos quadrados totais, a gente tem um valor computado, que usou os dados, né? Que é a média global. Certo? Então, a gente tem A vezes N observações no total, né? Somando todas as amostras, só que a gente tira aqui a média global, né, o grau de liberdade que é retirado por a gente já ter computado a média global, tá? Média y barra. A soma dos quadrados dos tratamentos, ela tem A menos 1 grau de liberdade, certo? Que corresponde aqui, né, aos médias amostrais subtraída da média global, certo? Que tira 1 grau de liberdade. E a soma dos quadrados dos erros tem A vezes N menos 1 grau de liberdade. Porque dentro de cada amostra, né, eu tenho N menos 1 grau de liberdade, certo? Que é N observações menos a média amostral, né, a média amostral do tratamento, né? E eu tenho A tratamentos, certo? Então a soma dos quadrados dos erros tem A vezes N menos 1 grau de liberdade, tá bom? Então olha só, pessoal, qual é a estatística teste da análise de variância, né? A estatística teste, olha só, a gente vai primeiro definir aqui a média dos quadrados dos tratamentos, certo? Então, vou chamar aqui de MQ dos tratamentos, como sendo a soma dos quadrados dos tratamentos, dividido pelo número de graus de liberdade associado aos tratamentos, que é A-1, certo? E a média dos quadrados dos erros, a gente vai definir, né, como sendo MQ erros, a soma dos quadrados dos erros, dividido pelo número de graus de liberdade associado aos erros, né, que é A vezes N-1, certo? Então, é possível provar, pessoal, né, existe uma demonstração matemática aí, que é a seguinte: se a hipótese nula é verdadeira, né, se ela for verdadeira, né, ou seja, se não houver diferença entre os tratamentos, o valor esperado dessa média dos quadrados dos tratamentos tem que ser igual ao valor esperado da média dos quadrados dos erros, que tem que ser igual a σ2. Professor, o que é mesmo σ2? σ2 é a variabilidade dos erros, certo? A variância dos erros. Tá? Então, veja só, se não houver diferença entre os tratamentos, a variabilidade esperada aqui, né, variabilidade esperada dentro dos tratamentos, né, ela tem que ser igual à variabilidade esperada dos erros, certo? E sendo o próprio σ2, que é a variabilidade dos erros. Né? Por outro lado, se algum tratamento tiver efeito, esse termo aqui ele tem que ser, na verdade, nessa variabilidade aqui esperada, ela na verdade tem que ser maior do que o valor esperado aqui da média dos quadrados dos erros, certo? Se houver algum, né, se algum tratamento tiver efeito, tá? Então, pessoal, a estatística teste computada na nova, né, ela vai ser justamente a razão das médias amostrais dos quadrados, certo? Então, a gente vai computar o MQ tratamentos, né, a média dos quadrados dos tratamentos, e dividir pela média dos quadrados dos erros, certo? Fazer essa razão aqui, né? Se não existe diferença entre os tratamentos, né, como a gente sabe que o valor esperado desse numerador é igual ao do denominador, então o valor esperado disso aqui deve ser 1. Né? Isso aqui deve ficar bem próximo de 1, essa razão. Né? Se não, ela vai tender a ficar bem maior que 1. Certo? Então, se houver algum efeito, né, de fato, em algum tratamento, essa média dos quadrados dos tratamentos aqui tende a ser bem maior do que a média dos quadrados dos erros. Essa razão aqui a gente chama de F, né, de estatística F, e a gente sabe, né, possível, né, existe demonstração matemática de que a estatística F ela é uma variável aleatória, contínua, né, com função de densidade de probabilidades que a gente chama F de Snedecor, tá? Com A menos 1 grau de liberdade no numerador e A vezes N menos 1 grau de liberdade no denominador, certo? Então, essa estatística teste aqui F, ela segue uma distribuição de probabilidades que a gente chama F de Snedecor, com A menos 1 grau de liberdade, né? Dois parâmetros, A menos 1 grau de liberdade no numerador e A vezes N menos 1 no denominador, certo? Então, quando há um efeito, né, em pelo menos algum tratamento,
MQ-TRAT tende a ser maior que MQ-EUS e a estatística F tende a ser maior que 1. Né? A pergunta é, quão maior que 1 eu vou aceitar isso como evidência suficiente? Então, olha só, aqui é um esboço do gráfico, né, da distribuição, da função densidade da f disnético. Né? Então, ela é uma função definida aqui só para valores, né, positivos, né, valores não negativos. Ela tem aqui uma assimetria à direita, né? Então, a região, o teste ele é um teste unilateral, né, em que a região de rejeição ela é uma região aqui na cauda, né, definida por uma probabilidade alfa, que é o nível de significância. Certo? Então, a gente vai escolher aqui esse nível de significância alfa, e aí quanto mais efeito algum tratamento tiver, maior essa estatística F tende a ser, né, e ela vai tender a cair aqui na cauda. Tá bom? Então, a gente vai especificar alfa aqui, que é com que probabilidade, né, a gente vai assumir aqui como sendo evidência suficiente para eu rejeitar a hipótese nula. Né? Então, 5%, 1%, tá bom? Então, pessoal, olha só. Peguei esse exemplo aqui do livro do Montgomery, tá? Capítulo 13, o livro Probabilidade Estatística para Engenheiros. Então, olha só. Um fabricante de papel utilizado na produção de sacolas de supermercado está interessado em aumentar a resistência à tração das sacolas. O setor de engenharia acredita que a resistência à tração é função da concentração de madeira de lei na polpa utilizada para a fabricação das sacolas. Um time de engenheiros decide então investigar 4 níveis de concentração de madeira: 5%, 10%, 15% e 20%. Para cada nível de concentração, eles produziram 6 espécimes, totalizando 24 espécimes que terão sua resistência à tração testada em laboratório em ordem aleatória. Os engenheiros desejam testar se a concentração de madeira de lei tem alguma influência na resistência à tração das sacolas. Então, esse é o enunciado do problema. Tá? Então, olha só, o time de engenheiros ele vai, né, investigar 4 níveis de concentração de madeira, ou seja, 4 tratamentos. Certo? A gente tem um tratamento aqui com 5%, com 10%, com 15% e com 20% de concentração. Certo? E aí, para cada um desses 4 níveis, eles produziram 6 sacolas, né, totalizando 24 sacolas, né, que serão testadas, teriam sua resistência à tração testada em laboratório em ordem aleatória. Então, elas não vão ser testadas na ordem 5%, 10%, 15%, 20%, não nessa ordem, ou seja, eles vão aleatorizar essas 24 sacolas aí produzidas, né, com concentrações diferentes, e fazer um teste, né, usando uma máquina no laboratório, testar a tração aí, a resistência à tração de cada uma dessas sacolas. Tá? Então aqui é uma tabela com as observações, certo? Eu peguei aqui do livro também do Montgomery, né? Então nós temos aqui, cada linha é um tratamento, né, correspondente a uma concentração diferente, e cada coluna aqui corresponde à observação da variável resposta, que é a resistência à tração, né? Nessa unidade aqui PSI, tá? De cada uma das 6 sacolas para cada tratamento. Né? Então nós temos aqui as 6 sacolas do tratamento, desse primeiro tratamento, do segundo, do terceiro e do quarto. Nós temos aqui as resistências. E nós temos os totais aqui. Né? Total aqui para o tratamento 1, a média, né? A resistência média que é amostral, do primeiro tratamento, do segundo, do terceiro e do quarto tratamento. Aqui a gente tem a média geral, certo? O Y, nosso Y barra, né? A média geral aqui, para todas as 24 observações. Tá? Então, olha só, pessoal, quais são as hipóteses, então, aí, nessa análise de variância que a gente vai fazer. Né? Então, a hipótese nula é a hipótese de que a concentração de madeira não tem efeito sobre a resistência à tração, certo? Ou seja, os efeitos são todos iguais a zero. Tá? Então, não tem efeito algum. Certo? E a hipótese alternativa é de que a concentração de madeira ela tem efeito sobre a resistência à tração. Certo? Ou seja, algum efeito é diferente de zero, algum efeito de algum dos tratamentos, certo? Essa é a hipótese alternativa, ou seja, se a gente rejeitar a hipótese nula aqui, né, a gente vai passar a acreditar nisso, certo? Que a concentração de madeira tem efeito, certo? O que é importante lembrar, né, é que, no caso aqui da hipótese nula, né, a gente está assumindo aqui, né, que
os tratamentos são todos, né, iguais a zero, né, os efeitos, na verdade, os tratamentos têm valor igual, são todos iguais a zero, e o que corresponderia que a variabilidade intratratamento e intertratamento deve ser parecida, certo? Se não tem diferença, né, entre as concentrações aí de madeira, tá bom? E aí, claro, a gente vai computar uma estatística teste, que é a F, né, estatística F de Snettko, né, que caso exista uma diferença de fato, né, ou seja, existe um efeito aí associado a algum dos tratamentos, né, algumas das concentrações aí de madeira, esse efeito vai fazer com que a variabilidade intertratamentos tenha uma magnitude maior do que a variabilidade intratratamentos, a variabilidade dentro dos tratamentos. E assim, a estatística F ela vai tender a ter um valor bem maior que 1. Né? Caso ela caia lá na cauda, né, na região de rejeição, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Tá bom? Olha só, pessoal, aqui a gente tem um código em Python, certo? Para fazer análise de variância em geral, como envolve o cálculo daqueles quadrados, né, da soma dos quadrados, então ele é um cálculo, né, mais trabalhoso que a gente não costuma fazer à mão. Né? Então, ao contrário de testes de hipótese mais simples, que a gente consegue fazer os cálculos à mão, a análise de variância é mais complicado. Né? Então é mais prático a gente usar uma ferramenta computacional. Tá? Então aqui eu tenho um código em Python, a gente vai rodar ele aqui, para a gente fazer a análise de variância desse problema aí, desse exemplo, tá? Da concentração de madeira, certo? Então eu vou só explicar rapidamente aqui o que é cada linha aqui do código, né? A gente vai usar uma biblioteca do Python chamada statsmodels, tá? Que é uma biblioteca que tem ferramentas estatísticas, né? O próprio nome já, né? Modelos estatísticos, né? Statsmodels, tá? Então a gente vai essas duas primeiras linhas a gente vai chamar funções que a gente vai usar da statsmodels, e a gente vai usar também uma biblioteca bem conhecida do Python, hoje muito popular, que é a Pandas, né? Que é uma biblioteca para trabalhar com leitura de dados, manipulação de dados, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler os dados, certo? Então, a gente vai usar... os dados estão na planilha de Excel, eu vou já mostrar aqui para vocês a planilha, certo? Como é que eu organizei os dados, tá? A gente usa uma função aqui do Pandas chamada read Excel para poder ler a planilha, né? Em seguida, a gente vai definir um modelo linear, que lembrando que a análise de variância é um modelo linear, né? A gente escreve a variável resposta como modelo linear, certo? Então, a gente vai definir um modelo, chama dessa função OLS, né? Esse OLS vem de Ordinary Least Squares, né? Que é mínimos quadrados ordinários, tá? Então, a gente chama a função OLS, passa aqui, entre aspas, a fórmula do nosso modelo linear, certo? Então, a fórmula vai ser que a variável resposta, que a gente chama de resistência, né? Ela vai ser função da concentração, certo? E esse Czinho aqui é a gente indicando que essa variável concentração é uma variável categórica, certo? Porque a gente tem 4 categorias de concentração, né? 5, 10, 15 e 20, tá? Aqui a gente vai passar, né, onde é o objeto que contém os dados, que é justamente essa variável dados, né, que a gente leu aqui do Excel. Em seguida a gente dá o ajuste do modelo, né, então a gente chama aqui a função fit do nosso objeto modelo, né, ela retorna aqui resultados, tá? E aí a gente vai criar uma que a gente chama de tabela nova, certo? Que essa tabela nova ela vai mostrar para a gente o valor da estatística F, vai dar valor P, certo? Então vai dar várias informações importantes aí sobre a análise de variância, tá? Então a gente chama essa função aqui da statsmodels, né? Essa função ANOVA, underline LM, né? E passa aqui esse objeto com os resultados, depois que a gente ajustou o modelo, né? E aí depois a gente dá um print aqui na tabela, a gente vai poder visualizar essa tabela aí, tá bom? Então, pessoal, olha só. Aqui eu montei uma planilha de Excel, né? E na planilha eu coloquei as nossas variáveis em 2 colunas, certo? Então, nós temos aqui na primeira coluna uma variável que eu chamei concentração, certo? Em que a concentração ela vai ser uma variável categórica, né? Ou seja, ela tem 4 categorias em que ela indica qual é o tratamento, certo? Então, eu chamei os tratamentos 5, 10, 15 e 20, né, com concentração 5, 10, 15 e 20, como sendo o tratamento A, B, C e D, certo? Então, em cada linha, eu coloquei qual é o tratamento e qual a observação da resistência associada, certo? Quando foi feito o teste na máquina, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, para o tratamento A, né, a primeira
sacola testada, ela teve uma resistência de 7, né? A segunda teve resistência de 8, a terceira de 15, a quarta de 11, a quinta de 9 e a sexta de 10, certo? E aí para o tratamento B eu tenho as 6 observações, para o tratamento C e para o tratamento D, certo? Então os 4 tratamentos, né, correspondendo às concentrações 5, 10, 15 e 20, tá? Então isso aqui é como nós vamos ler os dados para poder usar no modelo linear, né, lá na Stats Models, tá bom? Então eu vou rodar aquele nosso códigozinho lá na Google Colab, tá? No Google Colab, né? Google Colab vocês conhecem, que é um sistema do Google, né? Que você pode rodar um ambiente Python no seu próprio navegador, né? Sem necessidade de instalar nada na sua máquina, tá bom? Então eu peguei aquele código lá que está no slide, né? Coloquei aqui no Google Colab, né? Então, primeiro passo aqui, né, é importar aqui as bibliotecas, né? Então, vou importar, né, Pandas, Stats Models, certo? E aí ele importou aqui as bibliotecas. O segundo passo é ler os dados, né? E aí eu preciso mandar lá para o servidor do Google esse nosso arquivo aqui com os exemplos com os dados do nosso exemplo, certo? Então, vou vir aqui nos arquivos, ó, no Google Colab, né? Vou enviar, né, aqui fazer um upload, né, aqui de um arquivo, tá bom? Um arquivo Excel, né? Então vou vir aqui na nossa aulinha aqui, dados exemplo nova, pronto, aí vou carregar, mandar o arquivo na planilha de Excel com os dados. Pronto, então ele já está aqui, foi carregado né, na nuvem do Google, tá? Então, vou mandar ler, né, os dados, ó. Então ele leu aqui, né, ó, concentração, resistência, certo? Leu os dados, tá? Aqui eu vou só gerar algumas estatísticas descritivas, pessoal, ó. Eu vou usar aqui um grupo by, ó, concentração, para ele dar algumas estatísticas aqui descritivas para a gente, né? Por exemplo, concentração A, B, C e D, né? Ele me dá aqui quantas observações tem, qual é a média, tá vendo? Ó, então, a média aqui da resistência, né? Ó, 10, 15, 17, 21, desvio padrão, né? O standard, né? Aqui, the standard deviation, valor mínimo, né? Aqui os quartis, né? 25%, 50%, 75%, o valor máximo, tá? A gente pode fazer um boxplotzinho também, né? Ó, vamos chamar aqui a função boxplot, certo? Então ele vai mostrar aqui para a gente cada concentração A, B, C e D, né? Ele mostra aqui um diagramazinho de caixa, né? Então lembrando aqui o boxplot, né? A linha verde é a mediana, né? Os limites das caixas são os quartis, né? 25%, 75%, a mediana é os 50%, né? A gente observa aqui que na concentração ó, teve um valor outlier, né? Certo? Que está fora aqui dos bigodes, né? Aqui do boxplot, tá? Então isso aqui é mais estatística descritiva, né? A gente está visualizando. Pela visualização, vejam que parece haver realmente, né? Uma diferença aí na resistência devido à concentração, né? Parece que a concentração de fato tem um efeito, né, na resistência, certo? Ou seja, existe um efeito diferente de zero aí, né? Mas será que isso aqui não foi por acaso? Né? Quão provável é isso de acontecer? Né? A nossa estatística F é que vai dizer, né? Quando eu computar a estatística F, se ela cair lá numa região muito improvável, né? Lá na cauda da função densidade de probabilidades, isso é uma evidência forte de que existe de fato um efeito, né? De que a hipótese nula ela é falsa, né? A hipótese de que não tem efeito nenhum, tá? Em seguida eu vou construir o nosso modelo linear, né? Então chamar aqui a função OLS, né? Passar a formulazinha aqui entre aspas, né? Então vem aqui, construo o modelo linear, beleza, construiu. E aí eu vou dar um fit nele, tá? E aí depois eu vou criar a tabela nova, ó. Eu visualizar a tabela nova, tá bom? E o que é que a tabela nova nos dá? Olha só, pessoal. Ela vai nos dar em duas linhas, né? Ó. Ela vai nos dar, por exemplo, o DF é o grau de liberdade, né? Degrees of Freedom, em inglês. Então, ó, vejam que aqui os tratamentos, né? Tem grau de liberdade 3, né? Já que eu tenho 4 tratamentos, certo? E os resíduos têm grau de liberdade 20, né? Os resíduos aqui são os erros, certo? E aí ele dá, ó,
sum square, soma dos quadrados, né? Tanto aqui dos tratamentos como dos erros, né? Ó, então, a soma dos quadrados dos tratamentos, soma dos quadrados dos erros, vejo que a soma dos quadrados dos tratamentos é bem maior, né? E dá a média, né? Que é justamente eu dividindo aqui a soma dos quadrados pelos graus de liberdade. Então, quando eu divido aqui 382 por 3, dá aproximadamente, né? Ó, 127,6, né? E a média dos quadrados dos resíduos, ó, quando eu divido 130 aqui por 20, dá 6,5. Tá? Então vejam que a média dos quadrados dos tratamentos é bem maior do que dos resíduos. Né? Essa razão aqui é justamente estatística F. Né? Quando eu divido, então vai dar a estatística F, 19,6. Certo? E finalmente, o que ele vai dar aqui é o valor P. Ou seja, qual é a probabilidade de eu observar um valor de F maior do que 19,6, certo? Então veja que essa probabilidade é bem pequena, ó, ela é 0,00004, muito pequena, certo? Então se eu adotar, por exemplo, o nível de significância 5%, que seria 0,05, né? Ó, o valor P é bem menor que 0,05, então eu rejeito a hipótese nula, né? Se eu adotar um valor P 0,01, de 1%, um valor P não, desculpa, um nível de significância 0,01, como o valor P é bem menor do que 0,01, também rejeitaria ao nível de significância de 1%. E também rejeitaria ao nível de significância de 0,1%, certo? Então, só não rejeitaria se eu adotasse um nível de significância menor do que esse valor aqui, né? Então, existe uma evidência muito forte de que, de fato, existe um tratamento, existe um efeito aí, né, da concentração de madeira na resistência, né, das sacolas, certo? Lá naquele box plot, ele já indicava para a gente que havia mesmo uma diferença, né, que havia algum efeito, mas a gente não sabia dizer o quão provável era disso acontecer, né, o que a gente observou aqui. Mas quando a gente computa que a probabilidade da estatística F de Snetko, né, realmente ela deu muito pequena essa probabilidade. Então a gente rejeita a hipótese nula. Tá? Essa é a nossa conclusão aqui. Tá bom? Então, pessoal, voltando aqui para a nossa aula, né? Ó, então, o resultado aqui da nossa tabela nova, né, que a gente acabou de analisar, certo? E aí a gente rejeita a hipótese nula, né? Ao nível de significância 5% ou 1%, ou de fato qualquer nível maior que o valor P, que foi um valor muito pequeno. Né? Beleza, pessoal. Então, vamos aqui concluir a nossa aula, né? Algumas observações sobre análise de variância, tá? Então, assim, a análise de variância ela somente permite identificar se os tratamentos têm ou não algum efeito, né? Nesse exemplo, a gente viu que, de fato, a concentração de madeira tem algum efeito, né, na resistência. Não é, o efeito não é zero, tá? No entanto, né, a gente não consegue identificar quais tratamentos têm algum efeito e quais são indistinguíveis, certo? A gente viu lá no box plot, né, por exemplo, que havia dois níveis lá que eram bem próximos, 2 ou 3 níveis que eram bem próximos, né? Então, talvez a diferença de tratamento, né, de efeito entre eles seja quase nula, né, quase inexistente, certo? Um exemplo de aplicação da análise de variância é o teste se um novo tratamento é equivalente a tratamentos existentes, certo? Então, isso aqui é interessante também, né, que o novo tratamento ele pode ser mais barato ou até mais seguro, certo? Então, imagina que eu tenho desenvolvi uma nova droga para alguma doença, certo? E aí eu comparo ela com outras drogas, e sendo que essa droga, por exemplo, ela é bem mais barata, tá? Então, se eu não rejeitar a hipótese nula, significa que essa droga ela corresponde ou seja, seria equivalente, né, às outras drogas, né? E assim, ela sendo mais barata, por exemplo, ela pode ser mais vantajosa, né? Seria problemático se eu encontrasse uma diferença nesse caso, né? Se eu encontrasse um efeito, porque aí talvez essa minha droga ela não funcione mesmo, né? Ela tenha uma diferença em relação a outros tratamentos, tá? E aí, pessoal, para identificar quais tratamentos têm efeito ou não, né, é necessário a gente aplicar algum tipo de teste de comparações múltiplas, certo? Então, esse é um passo que normalmente a gente dá depois da análise de variância. A gente primeiro faz a análise de variância para identificar se existe algum efeito ou não. Se a gente identificar que existe um efeito, aí a gente pode talvez se interessar por tentar comparar
os tratamentos 2 a 2. Então, é isso que, que os testes de comparações múltiplas fazem. Você compara eles 2 a 2, né, par a par. E aí esses testes, eles vão dizer para você 2 a 2 quais tratamentos têm diferença entre si e quais não têm, certo? Então, esses testes são chamados de testes de comparações múltiplas. Existem alguns desses testes, certo? Propostos na literatura ao longo dos anos. Um exemplo aqui que eu dou é o HSD de Tukey, que é um dos mais usados, né? Ele é um teste bastante conservador, né? Considerado bastante seguro, então ele é um dos mais usados, tá bom? Beleza, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje, né? Muito obrigado por assistir essa aula e até mais.